Oración para trascender la tiniebla. Soy hijo de Dios. La luz de Dios está dentro de mí y me orienta. La luz de Dios es la luz de la sabiduría. Y donde la luz de la sabiduría incide, las tinieblas jamás pueden permanecer. Agradezco la orientación de la sabiduría de Dios. Minhas reverências a todos nuestros amigos de Iberoamérica. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están entrando ahora en este canal de YouTube de Seichonoye Espanhol, SNI Espanhol, Seichonoye Espanhol. Por favor, usted que está entrando en contacto el día de hoy por la primera vez, inscríbase en nuestro canal, ponga ahí por favor su me gusta para que más y más personas puedan también entrar en contacto con esta enseñanza maravillosa de Seichonoye. La palabra Seichonoye, en una traducción libre, significa hogar de progreso infinito. Es una filosofía de vida que inició en Japón en 1930. El iniciador del movimiento, nosotros llamamos cariñosamente del maestro, o sagrado maestro Masaharu Taniguchi, y la base de nuestra filosofía es creer en la verdad que llamamos verdad vertical, que el hombre es hijo de Dios, es perfecto, somos realidad espiritual. Y la segunda verdad es que todo, llamamos de verdad horizontal, que todo es proyección de la mente. Nosotros utilizamos este aparato llamado mente para expresar todo aquí en nuestra vida, ¿ok? Entonces, sean muy bienvenidos. Ustedes pueden conocer más Seichonoye buscando a Seichonoye ahí en su país. Seguramente usted va a encontrar ahí en un local de reunión donde las personas, los profesores van a estar ahí estudiando con ustedes la enseñanza. Usted puede tirar sus dudas, aclarar sus inquietudes también, ¿ok? Basta entrar en contacto con nosotros, ¿ok? Que seguramente Seichonoye va a traer para usted una alegría infinita, armonía infinita, provisión infinita, salud infinita y un montón de cosas muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy nosotros vamos a hablar maravillosamente de un libro que también está ahora, né, en su país, acaba de llegar en su país, es un libro nuevo traducido para español, El arte de vivir en familia. Este libro, El arte de vivir en familia, es un libro de autoría de la profesora Viviane Tenório de Macedo Jara, y es un libro que habla justamente, es un libro también maravilloso de leer, porque mira, voy a leer para ustedes aquí el sumario, ¿no? Los tópicos del libro. Por ejemplo, capítulo 1, el arte de superar adversidades. 2, el arte de ser madre. 3, el arte de educar al Hijo de Dios. 4, el arte de expresar gratitud a los padres. 5, el arte de vivir en familia. 6, el arte de vivir con salud y prosperidad. Y el último, que es el 7, es el arte de tener un hogar armonioso. Entonces es un libro que está lleno de cosas muy buenas y vamos a compartir con nuestros amigos en el día de hoy, justamente el capítulo 5, que empieza en la página 77, que es el arte de vivir en familia. ¿Ok? La familia, mira, qué interesante. La familia es una reunión de espíritus de la misma frecuencia espiritual, atraídos y reunidos para manifestar una misión y expresar el mundo de Dios, el paraíso. Donde existe amor, Dios está presente. Y donde Dios está, allí es el paraíso. La familia es una reunión de espíritus de la misma frecuencia espiritual, atraídos y reunidos para manifestar una misión y expresar Dios. Pero muchas veces preguntamos, profesor, escuchamos de nuestros amigos, profesor, pero ¿cómo así somos de una misma frecuencia? Mi papá en casa
é alcoólico, meu papá é borracho, meu papá toma muitíssimo, meu papá nos golpeia. E nós sofrimos muitíssimo. Então, nós que estamos sofrendo, somos da mesma frequência de papá? Bueno, sim e não. Sim, porque se papá manifestou assim, é porque você não pode olvidar da frase daqui do início, que a família é uma reunião de espíritos reunidos para manifestar uma missão, que é manifestar a Deus. E manifestar Deus é viver o amor. Então, papá está manifestando alcoolismo, é borracho, nos golpeia, porque papá está carente de Deus, está carente do amor. E nós que somos as vítimas deste papá, somos todo o contenido de Deus, de amor, que é amor, de Deus, que é amor, para curar, para realizar a sanação de papá, para curar a alma de papá, através de nossa expressão de amor. Compreende? Por isso que em Seichoné, então, aprendemos que cerramos os olhos físicos e miramos por detrás da aparência de papá. Papá é, em la verdade, Deus. O amor de Deus está agora curando a meu Padre. Meu papá é manifestação de Deus. Papá, muita graça. Te amamos, papá, te amamos, papá. E este viver Deus hace manifestar a cura de papá e desaparece seguramente o alcoolismo. Aí, então, bonito, não? Então, o professor disse, a professora, não se quede em los discursos entre a cozinha e a sala. As mais belas frases sobre salvar a humanidade já foram ditas, agora só nos falta salvar a humanidade de nossa casa. Este é um título que diz assim, as 4 maneiras práticas e agradáveis de amar a sua família. Então, para deixar os discursos, as charlas, deixar de solamente predicar e começar a actuar dentro de casa como verdadeiramente predica Seichoné, como realmente um praticante de Seichoné. E a primeira e mais eficaz prática e agradável de amar a sua família é a contemplação da imagem verdadeira do mundo perfeito criado por Deus, por meio da meditação Shinsokan, e também visualizar a imagem verdadeira de cada membro de sua família. A prática da meditação Shinsokan, Shinsokan significa ver e contemplar a Deus. Se nós cerramos os olhos, contemplamos Deus, Deus é sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia. Então, Deus é perfeito. Quando eu contemplo Deus, quando minha mente entra em contato com esta vibração espiritual de Deus, quando minha mente vuelve a viver em este mundo fenomênico, naturalmente, tudo que hago, tudo que vou fazer é, em la verdade, a manifestação de Deus. Por lo tanto, eu vou começar a não ser um pregador dentro de minha casa, mas vou ser um praticante dentro de minha casa. Vou começar a praticar através de minha atitude, de minha ação, de minhas palavras, praticar a ensinança de Seichoné. Para você que quer conhecer mais sobre a meditação Shinsokan, é importante que você acesse também em SNI Espanhol e procure meditação Shinsokan. Há charlas sobre a meditação e há também a prática da meditação Shinsokan para que você empiece a fazer em sua casa, para fazer de maneira correta, com as mãos unidas, olhos cerrados, a posição que deve manter. Você vai começar a ter uma vida maravilhosa, ok? Seguidamente, a verbalização de palavras que vibrem o amor. Então, ele disse assim, a primeira e mais eficaz maneira de praticar é praticar a meditação Shinsokan e também visualizar a imagem verdadeira de cada membro de sua família, seguidamente a verbalização de palavras que vibrem o amor. Ou seja, terminada a meditação Shinsokan, você vai falar coisas boas dentro de sua casa. Você não vai mais ver o filho que não está bem no estudo e dizer, tienes que estudar, porque para você tudo é muito difícil, tem que estudar mais. Não, vai dizer, tu eres inteligente porque eres hijo de Deus, meu hijo, tu eres inteligente porque eres hijo de Deus, muita graça.
vai dizer para sua mamá, ah, mamá, te amo muito, eres a melhor madre do mundo. Vai dizer a papá, papá, te quero muito. Compreende? Esta é a segunda verbalizar, não? Aí a terceira, olha que bonito, a terceira, profundizar a fé com leituras de livros e sutras e cantos de alabanza de Seichonoye e praticar actos de amor altruísta em casa, em el trabalho, em la sociedade. Leer Seichonoye para a atitude mental quedar-se afinada. Nós, às vezes, perdemos um montão de tempo vendo notícias feias, escutando coisas feias. Então, é por isso que Seichonoye disse do poder da palavra. Então, quanto mais afinamos nossa mente para escutar coisas buenas, ler coisas buenas, ver coisas buenas, isso vai ser parte de nossa vida, vai verbalizar em palavras dentro de nosso viver, em ações que proporcionam felicidade para o outro e manifesta aí, então, o paraíso. E, em quarto lugar, estabelecer a completa reconciliação com todo e todos, mantendo assim seu hogar pleno de alegria, ok? Quando você intenta amar a sua família e alguém lo perturba muito, o que devemos fazer? Está na página 78. Não dê um poder ou um cheque em branco para que a atitude de outro comande seu ânimo e seus nervos. Adelante-se, não lhe dê poder ao mar nem importância a lo que não tem. Espiritualmente, quede-se por cima de las incomodidades. Coloque olhos elevados, firmes e não inseguros sobre todo. Muitos se perguntam, por que pessoas tão diferentes nascem na mesma família? A resposta é simples, porque cada um de los membros da família nasceu com uma missão especial. Outra razão para descartar el acaso ou el inconformismo é o hecho de que nossa família é a mais adequada para nosso desenvolvimento espiritual hoje. Não há outro lugar no universo onde obtendríamos melhores lições para nosso perfeccionamento que em este exato ponto, exatamente com estas pessoas. Então, a vezes, nós encontramos, não? Em livro Para Realizar o Amor e a Oração, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, do maestro Seiichi Taniguchi, tem um relato, um capítulo lá, reconciliando com os padres, que há duas irmãs que são gemelas, e este padre que vivia com elas era alcoólatra, alcoólico. Então, ele golpeava as coisas, a mamã trabalhava fazendo comida para as pessoas que trabalhavam aí cerca de construções, albanis e tal. E a mamã oferecia comida para eles, não fazia comida. E às vezes deixava toda a comida já lista e o papai venia e echava todos os pratos com a comida em el suelo e fazia coisas terríveis. E esta senhorita se quedou muito enojada com o papai e um dia disse para a irmã, creio que a única solução é matar a papá, porque já havia internado o papá. E ele, como é uma pessoa boa quando não toma, quedava 2, 3 dias sem tomar nada, se volvia uma pessoa boa, e a gente dizia, não tem por que estar aqui, é uma boa pessoa, regressa à casa. Regressava à casa e começava a tomar. Então, não havia mais o que fazer, e ela se quedou enojadíssima, com ganas hasta de matar a seu próprio padre. Pero, em este exato momento, ela também começou a quedar-se com um pouquinho de febre e descobriu que tinha tuberculose. Aí, então, o maestro disse que uma pessoa que sente um ódio profundo, com tristeza profunda, generalmente vai ter esta enfermidade de tuberculose. E aí ela conheceu Seichonoye e foi hasta a academia de treinamento espiritual participar, não, de los eventos, né, de um seminário de treinamento espiritual. E aí, nesse seminário, ela compreendeu, papá é a manifestação de Deus, papá é filho de Deus, é um ser perfeito, maravilhoso. E ela então começou a contemplar. Se acorda que falamos aqui de contemplar através da meditação. Contemplar a imagem perfeita de papá. Não é esta ação que é a imagem perfeita de papá. A ação de alcoolismo, de borracho, não é de meu papá. Meu papá é Deus. E aí ela começou, papá, muitas graças, perdona-me, papá, te amo, papá, te amamos, papá. E aí que passou?
Passou que ela recebeu uma carta de seu padre. E aí, junto com a carta, vieram também alguns gulosinas, algo para comer durante o seminário. Um paquete cheio de coisas ricas para comer. E ela disse, Deus mío, este é meu padre da imagem verdadeira, porque não é o papá borracho que escreveu uma carta para ela, e aí a família enviou, papai é uma outra pessoa, papai está trabalhando muitíssimo no campo, e papai está muito feliz, muita graça. Mira que interessante. Aí, então, quando ela regressou à casa, ela realmente encontrou este padre que estava trabalhando, feliz da vida, reconciliou com este papá e foi feliz. Compreende? Então, as pessoas que estão aí partindo do princípio de que semelhantes se atraem, a família é uma reunião de espíritos da mesma frequência espiritual, atraídos, reunidos para manifestar uma missão e expressar o mundo de Deus, o paraíso. E expressar Deus é viver o amor. Por isso, temos uma missão, um compromisso espiritual com o crescimento de todos os membros de nossa família. A função da família é expressar o mundo de Deus em la faz da terra. Os padres têm a missão de ensinar-les a los hijos que são hijos de Deus e os hijos de aprender a expressar o Hijo de Deus em suas ações, actos e palavras. Pode parecer estranho que haja hijos que odiem a seus padres, sin embargo, como o ódio é o reverso do amor, eles los odiam justamente porque los amam. Compreende? Odiamos porque amamos. Nós não aceitamos, eu não aceito a meu papá borracho, eu não aceito esta minha mamã que parece uma bruxa, esta não é minha mamã, por isso que ela odia. Pero quando deixamos o ódio, o rencor de lado, acostadito, não? E regressamos nossa mente a Deus, cura-se nossa herida de carências afetivas, começamos a mirar hacia a Deus que habita dentro de papá, de mamã, e tudo cambia. Então, o professor disse assim, em el caso de que parezca difícil iluminar el hogar, a vezes parece difícil, não? Iluminar nosso próprio hogar. Tales atitudes não são de nenhuma forma algo do outro mundo, ou difícil de fazer, ou solo destinado a alguém com mais vontade e preparação que eu. Você sabe qual é o tamanho de sua necessidade, a urgência de soluções e quanto deve aumentar seu desejo de resolver as coisas. Então, hágalo agora mesmo. Não espere que as coisas empeorem. Não permaneça em la ventana esperando que a banda passe. Não é complicado, inclusive é agradável, conforme leemos em la obra A Escola da Vida é Maravilhosa, de autoria do Sagrado Maestro Seiichi Taniguchi, em la página 54, o professor escreve: La escuela de la vida é maravilhosa. Todos somos hijos de Deus, seres perfeitos, dotados de vida imortal e capacidade infinita. Pero essa imagem verdadeira aún não está manifestada em este mundo fenomênico. Nos corresponde a nós manifestá-la, e esta é uma tarefa agradável e placentera. Quando você percebe isto, compreenderá que a finalidade da escola de la vida é o perfeccionamento constante del alma. Ok? Então, tudo vai depender da maneira ou da importância que você vai emplear, da importância que você vai dar às coisas que estão manifestadas em sua vida. É importante cambiar agora a vida de seus familiares? Hágalo. Hágalo agora através de suas práticas espirituais, através da meditação, da leitura da sutra para os antepassados, com sentimento de profunda gratidão, de profundo amor. Hágalo. Manifeste, haga sua inversão para manifestar cada vez mais a espiritualidade em sua vida e arreglar todas as situações que é necessário arreglar-se aqui agora em sua vida familiar. Por que vim a esta família e não a outra? Aí o professor escreve, em la página 80, a professora Viviane: a família não é o ambiente em el qual temos que soportar conflitos a cambio de um lugar para matar a sede e el hambre e ter abrigo. Com amor, o lugar de convivência em família
não se configura apenas em depósito de ferramentas da funcionalidade da vida, nem simples morada de melancolia ou cemitério de sonhos. Incluso em uma casa llena de problemas e conflitos, em la qual transitam rostros rebeldes ou desmoronados, donde uma questão banal potencializa discussões e um péssimo clima, aún em el pior cenário possível, se uma pessoa começa a realizar a meditação Shinsokan, começa a usar palavras amáveis e sinceras de apreço a los demás e a visualizar fervorosamente o lugar perfeito criado por Deus, por detrás de la neblina de desarmonias, entonces todo mejorará. Não é assim? Que hermoso! Conhecemos várias pessoas que há solamente um membro da família, que cambia toda a família quando começa a praticar a meditação Shinsokan. E não significa que os familiares venham a Seichonoye. Significa que eles, solamente por nossa atmosfera, por aquilo que estamos emanando constantemente, eles começam também a nos respeitar. Eles começam a ver que de minha boca saem somente buenas palavras, palavras de carinho, palavras de amor, palavras de gratitud. Eu sou aquela pessoa que intento acalmar os ânimos. Eu sou aquela pessoa que sempre estou dizendo, não, vamos orar, que tudo vai sair bem. Não, aqui vamos agradecer, que tudo vai sair bem. Ah, mira, em este ponto vamos perdonar, que tudo sair bem. Então, os familiares começam a cambiar sua própria atitude mental. Sua atmosfera começa a cambiar. E aqueles que querem vir também começam a participar, não, de Seichonoye, ok? Aí, então, o professor disse, atitude para não sentir rebeldia, página 81, del arte de vivir em família, da professora Viviane. Descarte el acaso e la insatisfação. Não veja as coisas como são em aparência. Ni de ladrilhos o fierro em sua casa. No, ni de ladrilhos o fierro é sua casa. Ni de ladrilhos o fierro é sua casa. Ela é de palavras, emoções, movimentos. La casa é o lugar, é a academia del alma, é o lugar del alma. Por lo tanto, sua casa deve ser a casa onde você tem prazer de regressar. É algo placentero regressar a meu hogar. É algo de hermoso regressar a meu hogar. Porque é o hogar de Hijo de Deus. A família não é uma máquina de lavar onde todos foram lançados para enfrentar-se uns contra os outros. A função da família é expressar o mundo de Deus em la faz da terra. Por isso, mientras más as ações, os actos e as palavras expressem o Hijo de Deus, mais belo e pleno de sentido será viver. A atitude mental cria todo. Por isso, o mais inteligente a fazer é viver com a mente alegre, positiva e animada. Deus administra muito de cerca nossa alma. Deus administra muito de cerca nossa alma. Ele não se equivoca. Estamos delante de las mais completas lecciones para nosso perfeccionamento. Acepte a Deus sem dudar. Quando você se estressa com alguém da família, o dolor que sente não vem do outro, de alguma agressão ou de lo sucedido em si. Não é verdade? E outra coisa, quando peleamos com alguém, imediatamente quando peleamos, sentimos um dolor gigante em alma. Por mais que eu pense, em momento de rencor, de ira, eu tenho razão, eu tenho razão por isto. Mas imediatamente quando pelea, depois que passa a explotação, depois que se explota o rencor, nós começamos a, Deus mío, estou mal, algo está mal dentro de mim, não? Então, o professor disse, nenhuma insatisfação é criada solo em instante em que sucede. Ela já reside por diversas razões dentro do coração de quem se sente tocado. Normalmente, essa incomodidade existencial vem de sentir que não estamos evolucionando. Se perdeu a alegria de viver por não perceber a actuação de Deus em nosso espírito. Então, por isso que é importante, dentro de nosso hogar, viver a experiência de Hijo de Deus.
Dentro de nosso hogar, é importante que o papá se refira a la mamá como a deusa de nosso hogar. É importante que os filhos vejam Deus em papá, vejam Deus em mamã. E uma coisa importantíssima dentro do hogar, ter alegria. Tenha alegria dentro de seu hogar. Hable coisas buenas dentro de seu hogar. Empiece a reír de coisas buenas dentro de seu hogar. Compreende? Por isso ele disse, registre solamente as partes iluminadas. Uma ação de amor importante é manter o autocontrole. Um hecho insignificante pode volver-se grave por causa de um comentário hecho em tono áspero. Qualquer mínimo assunto assume um aspecto grave por causa de palavras ditas de forma impensada e tosca. Por lo tanto, é necessário ter muito cuidado com o tono da voz. Outro conselho importante e que funciona é o treinamento do princípio do reloj de sol. A partir de hoje, pratique em el dia a dia familiar registrar apenas as horas em que o sol brilha. O princípio do reloj de sol consiste em lo seguinte: registrar, pensar e falar apenas as horas radiantes, os momentos alegres e felizes, as coisas positivas da vida, registrando solamente as coisas buenas, alegres e positivas em la mente, e expulsando os momentos desagradáveis, pensamentos tristes ou imaginações sombrias. Aí então sua vida e a convivência familiar serão alegres e felizes. Então, empiece a escrever coisas buenas de seus familiares. Aí, já em las últimas recomendações, não, da professora, na página 83, diz assim, que é muito importante, o professor disse assim, aqui a professora Viviane está dizendo, estudei teatro vários anos, Tuve que perfeccionar-me para dar cuerpo ao espírito que deveria estar presente em los proscenios de las convenções nacionais de los jóvenes de Seitonoé, em los quais me desempenhei como coordenadora e formei parte de los equipos de criação. Vivi experiências intensas em determinadas classes de teatro em razão da força magnética de alguns textos específicos dados por os professores de entonces. Alguns hasta de renombre em meio artístico. Certas manifestações assumiam formas sem explicações. Quem ensaia peças de grande carga emocional e psíquica sabe que a intensidade de um ensaio tem potencial para que se vejam coisas, se oigam sonidos, desapareçam objetos, soplem na brisa fria do pasillo, entre outras situações. Se em um cenário de ficção tales coisas podem suceder, imagine então o uso narrativo da negatividade dentro do próprio hogar, onde as emoções emergem de conflitos reais e medos realmente presentes. Por isso, temos que assumir palavras e movimentos mais positivos para generar acontecimentos felizes no palco narrativo da vida da família. Aí, então, a professora disse que vivimos no mundo fenomênico de causa e efeito. Prevalecerão em los cenários externos o desprezo por quem se exalta, a antipatia por quem pide aplauso e a energia negativa manifestada por la dramatização constante de malas condições emocionais e psíquicas. O arte de viver em família é essencial para generar constantemente um cenário de vitória e finais felizes. E aí ela termina dizendo, amar é o arte de expressar seus melhores sentimentos e vencer o orgulho. Então, dentro de nosso hogar, o maestro predica que a família é a célula madre da sociedade, que a família é onde nasce a sociedade. Então, dentro da família, por mais diversa que seja a família em los dias de hoje, é importante sempre que a família como um órgão de amor, predique o amor, viva o amor dentro de seu hogar. Não utilize mais palavras ásperas, palavras de negatividade. Utilize sempre palavras de alegria, de felicidade, de bendição entre padres e filhos, entre esposo e esposa, entre marido e mulher, parejas, entre padres e filhos.
todas as pessoas que vivem este hogar devem viver a partir de hoje este modo de viver de Sítio Noé, contemplando a Deus que habita dentro de cada um dos familiares. Cada um tem uma maneira de expressar a Deus. De diferentes maneiras, cada um expressa a Deus. Por lo tanto, cabe a toda a engrenagem da família compreender que se faltasse estaria faltando algo e a engrenagem não poderia fazer o movimento necessário para o desenvolvimento da alma de cada um de vocês. Por lo tanto, respeite cada engrenagem de seu órgão chamado família. E quando você respeitar isso, reverenciando o Deus interior de cada um, manifestará esse Deus e seguramente manifestará o modo de viver de Sítio Noé e todos serão cada vez mais felizes. Muitíssimas graças a todos vocês, um forte abraço, mis reverências. Muitas graças.